Olá para você que acompanha a Rede Câmara Pelotas, este é mais um episódio do CâmaraCast que você acompanha pelas nossas plataformas digitais e também pela televisão. Hoje eu recebo no nosso episódio o Leandro Calcanho, da R2A. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e vai conversar um pouquinho aí com a gente sobre o trabalho desenvolvido na Santa Casa de Pelotas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde a todos, então. É um prazer estar aqui conversando com você sobre o nosso trabalho. E estou aqui também para tirar dúvidas e falar um pouquinho sobre a gente. Bom, nós estávamos conversando antes, eu quero que tu fale um pouquinho então sobre o trabalho desenvolvido. Primeiro, sobre a especialidade. Uhum. A especialidade, o nome cirurgia bucomaxilofacial, tá? Na verdade, todo mundo conhece o que faz um cardiologista, um pediatra, enfim. E a nossa especialidade, às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento. Então, começando explicando que é uma especialidade odontológica, na verdade. Nós não somos médicos, nós somos cirurgiões dentistas, tá? E a nossa especialidade, ela trata das cirurgias do complexo buco-maxilofacial, como o nome diz, tá? Então, a gente, falando assim mais um pouco para leigo, né? A gente tem uma parte de cirurgias menores, que a gente chama, que são cirurgias feitas com anestesia local, como siso, pequenas biópsias, extrações dentárias, enfim. E a outra parte, cirurgias maiores, que geralmente são realizadas em bloco cirúrgico, né, no hospital, que são, aí abrange traumas faciais, cirurgias da articulação temporomandibular, ortognáticas, enfim, são cirurgias mais, que a gente chama de mais complexas, né? Ou quando um paciente mais debilitado tem que realizar algum procedimento em bloco cirúrgico, demanda maiores cuidados, enfim. Ainda sobre essa especialidade, me surgiu agora, posso estar falando uma tremenda bobagem, mas tem alguma dessas cirurgias, né, principalmente as de bloco cirúrgico, que são realizadas, por exemplo, em emergência, ou elas são, né, cirurgias, vamos dizer assim, já agendadas? Por exemplo, quando com siso, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente tem um tempo, né, para poder, mas tem alguma de emergência, por exemplo, algum caso? Sim, tanto tem que a gente tem sempre uma equipe também de plantão no pronto-socorro, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não a nossa equipe específica, né, mas tem cirurgiões bucomaxilofaciais no pronto-socorro justamente para esses casos de urgência. Tem fraturas, por exemplo, que a gente tem que estabilizar na hora, tipo uma fratura mandibular. Não que tu tenhas que operar a fratura na hora, mas estabilizar a fratura na hora, tá? E tantas outras também de urgência, conter algum tipo de sangramento, enfim, que tem que ser no momento do... Exato. E sobre o serviço, então, para a Santa Casa, como é que funciona, né, essa parceria que a gente estava conversando, que é via SUS, né, do serviço? Tá, assim, a gente tem a nossa empresa, que é a R2A, Cirurgia Bucomaxilofaciais, somos 4 sócios, tá? Eu, Leandro, Guilherme, a Roberta e a Andressa. A gente tem uma empresa, né, e a nossa empresa é contratada da Santa Casa para prestar esse serviço via SUS para a comunidade. Tá? Esse serviço que a gente desempenha na Santa Casa, ele é o único serviço em Pelotas e região que presta via SUS. Tá? Então, a gente atende basicamente traumas de face, né? E aí os traumas mandíbula até o rebordo suborbital, que a gente chama, né? Então, toda a parte de face, fraturas nasais, fratura orbitária. Então, a gente é o que a gente realiza no nosso carro-chefe, vamos dizer assim, mas também outros procedimentos cirúrgicos também que a gente consegue realizar pela empresa, tá? Aliás, pela Santa Casa, nossa empresa realiza pela Santa Casa. E claro, aí a empresa em si também, a gente atende convênios particulares e cada um de nós tem também seus trabalhos, consultórios, enfim, que a gente também trabalha de maneira individual. E, por exemplo, esses atendimentos, eles são organizados, como é que é a logística, né? É via Santa Casa, via empresa, ou há 50% aí na organização disso tudo, ou a empresa só parte mesmo com o serviço? Não, assim, ó, vou te explicar um pouquinho do fluxo, tá? Que é como acontece. O fluxo acontece assim, o paciente, por exemplo, sofreu um acidente de carro, ou sofreu uma agressão, geralmente ele vai para o pronto-socorro ser atendido. Sim. Tá? Ele chega no pronto-socorro. No pronto-socorro é estabilizado, né?
tem equipe de médicos clínicos, cirurgiões gerais, neurologistas e tal, estabiliza o paciente, e aí depois ele é encaminhado para o nosso ambulatório na Santa Casa, que geralmente esse ambulatório funciona nas segundas-feiras, e a partir desse ambulatório preenche a IH ali, que é a autorização hospitalar, né, a ficha de cirúrgica, vamos dizer, quando é um caso cirúrgico, e aí a gente encaminha a cirurgia, marca a cirurgia e opera esse paciente. E aí depois ele é acompanhado até a alta dele, às vezes leva até mais de um ano sendo acompanhado no pós-cirúrgico, por exemplo, tá? Mas o fluxo funciona assim, geralmente via pronto-socorro. Mas o nosso serviço é um serviço porta aberta para a comunidade na Santa Casa, tá? É que como o paciente ele chega e tem que ser estabilizado, ele tem que receber um atendimento clínico, por exemplo, ele dificilmente ele vai chegar na Santa Casa direto. Então por isso que é via pronto-socorro, mas o nosso serviço que a gente presta para o hospital, na Santa Casa no caso, ele é porta aberta 24 horas. Falando agora, né, do lado mais administrativo lá da empresa em si, né, o porquê de abrir empresa, o que motivou, né? Tu falou ali do pessoal que tem a parceria contigo, queria que tu contasse mais sobre a história, né? Assim, a história da empresa foi a partir de 2021, quando a gente foi contratado pela Santa Casa, e juntamos, no início era eu, o Guilherme Antonello e a Roberta Bergoli, tá? Que aí tínhamos que montar uma empresa para prestar o serviço, né? Tem que ser pessoa jurídica, né? Exato. Então montamos a empresa e aí a gente foi aperfeiçoando, né? A gente ainda estamos engatinhando um pouco, ainda estamos nesse processo assim de, às vezes, a função de mídia social, a gente não está muito engajado nisso ainda, mas a gente está, cada dia que passa, cada tempo que passa, aperfeiçoando um pouco mais essa função. E agora, esse ano passado, a gente foi... acrescentamos a Andressa como sócia, porque a demanda está muito grande, então a gente teve que ter mais uma força aí para nós. Ousadia durante a pandemia, né? Ainda no período de pandemia, ele 2021 estava fazendo as contas agora. Isso. O outro serviço que prestava, a outra empresa, no caso, outro colega que prestava serviço para a Santa Casa saiu, né? E aí a gente foi contratado e aí tivemos que correr atrás da questão burocrática e logística, né? Para poder assumir o serviço. E pro Leandro em si, qual foi a tua caminhada, né, até chegar, enfim, ao atendimento? Como é que foi a tua jornada pré e pós-acadêmica? Bom, eu me formei em odontologia em 2009, janeiro de 2009, né? Poderia ser dezembro de 2008, enfim, janeiro de 2009. Aí, na verdade, na faculdade, durante a graduação, eu já sabia que eu ia pro lado da cirurgia, tá? E... enfim, todos os estágios, monitorias, sempre foi pro lado de cirurgia. Entrei na cirurgia, na especialização, cirurgia bucofacial pela UFPEL, ali na Odonto, tá? Uma especialização, é um curso centenário, que até, infelizmente, ano retrasado terminou, foi a última turma. E aí fiz especialização em cirurgia, aí fiz especialização em implantodontia, tá? Que é na área de implantes dentários, enxertos e tal. Aí depois eu tive meus filhos, né? E eu nunca pensei em ir para a área de mestrado, doutorado, mas enfim, aí a gente vai na caminhada. Aí depois eu fiz mestrado na parte de estomatologia, que basicamente são patologias bucais e faciais, né? A parte de tumores, cistos, enfim. E aí depois fiz doutorado em cirurgia. Aí acabei em 2022 defendendo meu doutorado em cirurgia. E aí, mas sempre trabalhando em vários lugares. Também sou concursado, hoje em dia eu sou concursado do IFSU, trabalho lá no KVG pela parte da manhã. E aí de tarde, consultório, hospital, Santa Vitória, enfim, correr atrás. E creio eu que, enfim, dos vários serviços que vocês prestam, pela empresa principalmente, enfim, não só como vocês ali na Santa Casa, mas todo o trabalho que vocês têm, uma cultura muito grande, eu não sei, né, como o dentista pode me dizer isso, né, formando odontologia pode me dizer, uma cultura que a gente tem normalmente, até estava conversando em off aqui com os colegas meus, é a questão de que a gente só vai no dentista quando algo
tá tem problema. com muito problema. Porque a gente sabe que o indicado seria uma periodicidade, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho também pra gente quanto isso influencia e pesa, né? Até, enfim, quando o tratamento que tem que ser feito, de certa forma, de urgência, quanto que isso pode implicar de não ter um fluxo, né, de visitas ao dentista, né? Assim, falando da odontologia da maneira mais simples, como tu falou, assim, de dentista, fora da área de cirurgia bucomaxilo, é comprovadamente que é comprovado cientificamente, enfim, que a manutenção, a prevenção é a melhor, é o melhor remédio, né? Então, desde lá do mais simples, uma criança que tem que fazer a manutenção dentária, limpeza de tártaro, placa, cuidar os dentes, isso aí é importantíssimo, né? E aí a gente vai indo, né? Uma manchinha que se torna cárie, uma cárie que se torna, que aumenta, e aí vai indo, até que daqui a pouco tens um abscesso, tem que drenar um abscesso extra-oral, tem que fazer uma cirurgia em bloco cirúrgico. Como a gente trabalha só com isso, né? Eu, há 15 anos que eu trabalho com cirurgia, pouquíssimas vezes eu faço alguma limpeza, uma restauração e tal. Eu pego sempre essa parte mais avançada, né? Então o paciente chega tendo que já muitas vezes ter que internar em hospital para drenar um abscesso, até mesmo para extrair um dente que já está complicado, enfim. Então, com certeza, a prevenção, conseguindo prevenir, né, e já cuidar desde cedo, desde o início, é muito melhor, né? Lembra algum caso, assim, que tenha te marcado, alguma cirurgia, enfim, que tenha, nesses anos todos aí, tenha feito por algum motivo específico que tenha te marcado? Muitos. Porque, assim, na verdade, as pessoas até hoje perguntam assim, tal coisa tu faz com a mão nas costas e tal, mas não. Cada paciente que chega é um paciente novo, é uma vida que está ali, né? A gente sempre fala, ele é o amor de alguém, né? Então, na verdade, todas marcam, né? Grandes ressecções tumorais, traumas, pacientes que, enfim, que são agredidos, ou uma maneira mais simples, assim, um siso. Não tem como, não recordo muito agora, assim, para te falar de alguma específica, né? Alguma reabilitação também com implantes, assim. Bom, agora há pouco tempo também a gente acabou uma reabilitação que eu fiz enxerto, implante num paciente que sofreu um acidente há muitos anos atrás e perdeu praticamente todo o maxilar. E a gente reconstruiu o maxilar, coloquei implantes e tal. Mas assim, cada paciente, cada cirurgia que surge, assim, é uma dedicação e um friozinho na barriga até hoje. E sempre falam, tem aquele clichê que o sorriso, enfim, a boca é o nosso cartão de visitas, né? Sim. Então, faz parte da autoestima também do ser humano, com né? certeza, Óbvio, com certeza. né? Independentemente da área, enfim, que é né, a especialidade, acho que é unânime isso, Sim, né? com certeza. E eu queria, então, já nos encaminhando para encerrar, falar assim, então, fizesse não só convite à população para que possa acompanhar o trabalho da empresa, enfim, mas de ressaltar realmente essa parceria com a Santa Casa aí através né, do SUS. Bom, então assim, ó, a gente, na verdade, como eu falei anteriormente, nós somos uma empresa, tá, que presta serviço para Santa Casa via SUS, né? A gente já tem nesses 3 anos aí pouco, quase 400 cirurgias realizadas via SUS para a população, desde traumas, tumores, cistos, etc. Tá? A gente tem um trabalho também com uma parceria com a prefeitura, uma contratualização de serviços pela prefeitura, tá? De estações de sisos, biópsias, né? Que são muito importantes, é uma demanda bem reprimida que a população tem, tá? Então a gente realiza esses procedimentos também na Santa Casa, através muitas vezes de promoção de cursos para alunos e recém-formados na área da cirurgia e tal, né? Então, como eu falei anteriormente, é o único serviço que presta esse serviço via SUS, né? E cada vez mais a gente tem buscado novas parcerias, novas evoluções. Agora a gente está entrando na área de cirurgia de ATM, que são cirurgias mais complexas e, não vou dizer raras, mas que
específicas, né, da articulação temporomandibular, Uhum. na área de reposicionamento de disco articular, prótese de ATM, que é uma novidade, que é algo que é uma novidade aqui para nossa região também, esse tipo de cirurgia. E não é clichê falar, né, mas a gente está para ajudar a população, para tentar resolver o máximo possível de casos e situações, desde as mais simples às mais complexas. E estamos à disposição, tá? Tanto via empresa, via cada um de nós nos seus consultórios, como eu falei e tal, e pela Santa Casa ali, que é o nosso, a nossa casa, né? Com perdão da redundância, atualmente. Ok. Muito obrigado pela tua presença aqui nos estúdios da Rede Câmara e nós estaremos sempre à disposição quando, né, o assunto é realmente a saúde, principalmente a saúde bucal. Muito obrigado pelo convite e também estou à disposição, qualquer coisa é só contatar aí que a gente, dentro do possível, busca ajudar sempre. Ok, muito obrigado. Você confere esses e outros episódios do CâmaraCast nas nossas plataformas digitais, especialmente no YouTube, a transmissão dele na TV e também no rádio. Até o próximo episódio aqui na Rede Câmara Pelotas.